Olá, tudo bem? Estamos entrando agora. Estou aqui aguardando o nosso convidado especial de hoje, o Walter. Como vão? Sejam bem-vindos ao nosso novo programa E Agora José, para quem acredita no poder das redes. Bom dia, Maiara, Lúcia. Sejam bem-vindos. Doutora Mariene, seja bem-vinda. Nós estamos aqui, começando hoje o programa E Agora José, para quem acredita no poder das redes. Estaremos recebendo um convidado especial, que é historiador, professor, filósofo, psicanalista, Walter José Vaz Júnior. Nós vamos falar hoje sobre alienação parental e o Covid-19. Sejam bem-vindos, eu vou aguardar um pouco mais para que a gente possa iniciar a nossa live de hoje. Deixa eu ver aqui se vocês estão me ouvindo, se está tudo ok. Ok. Aqui vocês estão ouvindo, tá tudo ok? Perfeito. Então, eu já vou iniciar. Professor Rocha entrou. Seja muito bem-vindo. É um prazer ter vocês aqui comigo. Olha só, Carlos Viegas. Grande prazer. Muito bem. Vamos aguardar aqui o professor Walter, para que ele possa entrar conosco também para conversar. Muito bem, vamos aguardar mais um pouquinho. É isso aí. Esse é o início do programa, né? Hoje é o primeiro dia. O nosso objetivo é dividir com vocês todo o conhecimento e tudo aquilo que nós já testamos e que funcionou para o relacionamento de pais e filhos. Nosso objetivo é restaurar esse relacionamento, que haja harmonia e que haja a possibilidade de viverem aquilo que realmente precisam viver como pais e como filhos. Né? Nós estamos trazendo a alienação parental, justamente é uma das especialidades. Eu me especializei em violência doméstica e durante muitos anos trabalhei na questão da Lei Maria da Penha, né? E por causa disso, todos os meus estudos, né, na área de psicologia, psicanálise, terapias, para entender o comportamento humano, foi quando eu percebi a importância de olhar para o homem, a importância de perceber que, na verdade, existe muito além do que a violência. Existe o sistema familiar, o sistema de crenças, o sistema que influencia as ações e as reações das pessoas em todos os seus relacionamentos. Então, aqui está o Walter, já entrou, seja bem-vindo, Walter. Vou te conectar para que possamos iniciar aqui a nossa conversa. Vamos ver se vai dar certo. Ok. Bom dia. Olá, bom dia, Walter, tudo bem? Tudo bom. Devido Seja bem-vindo, professor. devido às circunstâncias dessa parte da informatização, a internet está um tanto quanto lenta, mas acho que agora já está bem melhor. Bom dia a todos os amigos, todos os que estão presentes aqui, as pessoas que ficaram de participar, né? Estão, graças a Deus, participando aí. Como é que está, doutora? Tudo bem? Tudo bem, Walter. Eu já adiantei para as pessoas que nós estamos fazendo aqui hoje. É nossa primeira live, né, do programa. Verdade. Né, o programa E Agora José, para quem acredita no poder das redes. O objetivo maior
além de trazer o conhecimento, dar suporte para que as pessoas possam fazer parte de uma rede. Essa rede é um sistema, né? E eu gostaria de explicar um pouco como funciona o sistema, a força desse sistema, e aí a gente já inicia a nossa conversa, tá bom, professor? Lógico. Só colocando uma pitada nessa nossa conversa, Sim, nós somos fluxos de energia, né? Então a energia ela pode ser tanto positiva como negativa. Assim como nós sabemos que na neurociência nós temos os neurônios, né? Que nós temos os axônios que faz os encontros sinápticos, e se nós não são tivermos as conexões do sistema. se nós não tivermos essa sinapsia, né? Eu acho que fica muito difícil de nós entrarmos numa conexão. É o que está acontecendo hoje na nossa sociedade, né? A nossa sociedade está Sim. desconectada de tudo. Então eu acho que o próprio distanciamento que existe, porque não existe essa conexão, faz com que as pessoas entrem em angústia, as pessoas tenham seus medos, tenham suas frustrações, as tuas sombras, como diz Jung, né? E assim Sim. sucessivamente. E essas sombras e toda essa situação e essa desconexão, ela vem aumentando, principalmente agora, né, com esse fator que é a pandemia, onde as pessoas estão trancadas em suas casas, né, vivendo essa quarentena, e aí alguns aspectos estão surgindo, né? Primeiro aspecto que está surgindo é que muitas dessas angústias as pessoas tentavam esconder através dessa vida frenética, né? Então, enchendo suas agendas, né, de tantas atividades e fugindo, né, daquele relacionamento, daquela conexão que é a mais importante, que é a sua família. Exatamente. Então, esse é o primeiro aspecto, e o segundo aspecto é o que nós vamos falar, porque o que está acontecendo é que por exemplo, na condição de advogada especializada em direito de família, estou sendo muito, assim, muito procurada. Por quê? Porque muitas liminares estão sendo deferidas justamente para que os pais não possam visitar os seus filhos. Então, essa questão da alienação parental, ela aumenta, né, com essa desculpa, essa justificativa da pandemia. Então, aqueles que só tinham direito à visita judicialmente, nem isso eles vão ter mais enquanto a gente não souber o que vai acontecer, né, Walter? Nós estamos. E eu vi uma frase no Facebook que eu quero deixar aqui que eu achei interessante, que dizia assim: se você não pode sair de casa, Uhum. então entre, É muito interessante. entre para dentro de si mesmo, É muito interessante. entre para olhar todas aquelas questões que você fugiu a vida inteira, entre para olhar para sua família, né? Aí Exatamente. só para deixar para que a gente possa falar mais um problema é o número de divórcios, de violência doméstica, o que está acontecendo dentro de casa, porque na verdade potencializa o problema, né? Quando a pessoa é obrigada a olhar, ela é obrigada, ela está dentro de casa e não pode sair. Tá todo momento. Então, Eu vou deixar um pouco elucidado aqui para nós sobre essas questões dessas pandemias. As pandemias, na verdade, elas acontecem secularmente. Nós tivemos um determinado período da história, nós tivemos a peste negra, depois, num outro período, nós tivemos a pandemia dos sarampos, perdão, dos gafanhotos, né? A invasão dos gafanhotos nas sim, plantações. Depois nós tivemos a crise no século XIX de varíola, depois nós tivemos sarampo. Então, secularmente, vão acontecendo alguns movimentos no nosso mundo, no nosso planeta, que faz também com que as pessoas façam como nós chamamos na psicanálise de ressignificação mesmo, de entender o que acontece sim, nesse processo humano. E a partir do momento que isso vai acontecendo, que isso vai fluindo, as pessoas, a nossa sociedade, ela vai se adaptando. Porque pensando no pensamento grego, principalmente no pensamento de Platão, nós temos uma pessoa, depois nós temos um grupo, que esse grupo se formam N grupos, e depois nós chegamos naquilo que nós chamamos de público, né? Povo.
coisa do povo, né? Que aí vem res public, né? Que é a república, que é a coisa do povo. Aonde que eu quero chegar? Nós vivemos a todo momento em convívio social. A todo momento. Mesmo que nós não. Mesmo que não exista aquela pessoa. Mesmo que exista aquela pessoa mais ranzinza, né? Porque ela não é ranzinza com o outro, né? Psicanaliticamente falando, nós sabemos que aquele que é ranzinza, ele é ranzinza com ele mesmo. Porque ele não consegue Sim. se adequar a um grupo social. Ele é totalmente afetado por coisas que lhe faz mal, porque de repente ele não consegue alcançar, porque o outro consegue fazer melhor do que ele, então ele se afeta com aquilo. Ele transforma aquilo como um mecanismo de defesa para não dizer que realmente ele é. Isso é muito interessante. Então, o que está acontecendo nessa sociedade? Está acontecendo justamente isso. Quando você tem uma pessoa, um relacionamento, e você começa a fazer a construção da sua família, e aí essa família, por um momento X ou Y, né, ela se separa e aí começa a existir a disputa, né? A criança. Aí nós entramos no complexo de Édipo, que é muito interessante, mas é o Édipo ao contrário, né? Porque nós entramos nessa Sim. discussão aonde existe a disputa do pai e da mãe pelo objeto de desejo que é o filho. E Que se aí, torna verdadeiramente um objeto, né, exato. professor? As Isso pessoas não consideram os sentimentos e as consequências, não né, considera que são às vezes irremediáveis, sabe? essa. Aí nós temos aí comprovações científicas, né? E comprovações nós temos nós mesmos através do Instituto Paiva temos já um grupo, né, de estudos que fizemos com alguns casos que a gente atendeu, onde a alma dessa criança foi afetada de tal maneira que para poder recuperar, muitas vezes, então você vai ver o quê? O que que a gente concluiu? Que muitos dos agressores de mulheres são essas crianças, né? Exatamente. Que muitas das mulheres que sofrem, né, no campo sexual, que sofrem nos relacionamentos afetivos, que não conseguem de maneira nenhuma ir para a vida, ter uma profissão, tem a profissão, mas não consegue desenvolver. São mulheres que passaram, que foram essas crianças, né? Porque é o que eu ia colocar, eu só quero acrescentar isso. O que é um sistema, né? Um sistema, nós vivemos sistemas, né? Então, nós temos, por exemplo, o sistema do corpo humano, o sistema digestivo, o sistema excretor. É uma série de unidades que se interligam, como nas sinapses dos neurônios, né? Que se interligam cada um no seu lugar, cumprindo uma função. Existe uma lei por trás de tudo isso, que é uma lei que nós chamamos de lei da ordem, lei da hierarquia. Exato. Quando essa lei é quebrada e alguma coisa é tirada do seu lugar, vai gerar um emaranhamento e todos os distúrbios que a gente vive. Exato. Então, por exemplo, eu gosto muito de dar esse exemplo. Quando você pega o coração e você, dentro do mesmo corpo humano, troca esse coração de lugar, por exemplo, com o fígado, você vai matar essa pessoa. São os mesmos órgãos da mesma pessoa, mas eles estão em lugares desordenados. E por você mudar a ordem, você destrói o sistema. Da mesma maneira, existe o sistema familiar. E quando um casal se une, os dois já trazem consigo uma bagagem que é esse sistema. Vão vir as crenças, vão vir todo esse campo energético, essa egrégora, né? As maldições e as bênçãos, né? Então, as doenças e tudo aquilo é passado e transmitido através do próprio gene. E esse sistema, quando se interligam, formam um novo sistema. Imagina quando isso se separa. Então, tem todo um estudo, e aí nós temos que ir profundamente em cada ponto desse. Tem muita informação, mas que quando a gente vai olhando de uma a uma e colocando em prática, isso traz resultados efetivos, que o final é o nosso objetivo, é harmonizar os relacionamentos entre pais e filhos. Eu só queria colocar uma coisa, professor, antes de você falar, que eu estou aqui também ligada no WhatsApp, as pessoas estão mandando mensagens para mim e estão perguntando se podem sugerir novas pautas. Então, eu quero incentivar que vocês escrevam, se vocês têm alguma dúvida, quiserem interagir conosco agora,
quiserem sugerir novas pautas, o programa começou hoje, então nós estaremos fazendo isso continuamente e nós vamos trazer informações que sejam de grande valor para vocês, principalmente porque nós percebemos o grande sofrimento que estão passando depois desse coronavírus. Tá É, bom? Pode falar, professor. é muito interessante o que você fala, porque nós somos mesmo formados por organismos, né? Tanto que na célula nós temos a organela, né? E as microcôndrias. Então, é Isso. um papo muito profundo e às vezes ao mesmo tempo meio chato. Mas digamos assim, que nos neurônios nós formamos as células, das células nós formamos o nosso organismo e nossos organismos nós formamos o que nós somos, essa estrutura. Que no campo, não digo nem no campo da metafísica, mas eu digo que no campo da física quântica, por exemplo, tudo que nós tocamos e tudo que nós somos, somos matéria mesmo. Isso já vem sido dito há muitos e muitos tempos, outros tempos, até dentro do circuito bíblico, né? Então eu digo que a quântica e essa questão bíblica, elas paralelamente andam juntas, digamos assim. O que que eu... Elas andam juntas, professor. Eu vou ousar, vou me atrever a dizer que andam juntas, porque eu me dediquei alguns anos ao estudo da física quântica e percebi o quanto ela fundamenta e embasa a realidade histórica e Exato. científica que está escrito na Bíblia. Exato. E me fez lembrar até o ente e a essência do Santo Agostinho, quando se fala isso, que nós somos o ente ou a essência do ser, né? Então é isso que as pessoas precisam compreender, que nós somos totalmente, além de sermos um produto do meio social, que nós temos que nos adaptar às culturas, Claro. respeitar as culturas, respeitar o ambiente do outro, entender o outro, porque a partir do momento que eu me relaciono com alguém, que eu tenho uma relação afetiva, amigável, eu tenho que entender o que o outro pensa. Os conflitos acontecem, as pessoas adoecem porque nós estamos querendo a todo momento nos satisfazer e pensando Exato. estar satisfazendo o É o outro, movimento do ego. que é o movimento do ego, né? E aí, E só fazer uma colocação. É aí que está o ponto. O movimento é do ego, mas quando a pessoa compreende que ela não é sozinha, que ela faz parte de um sistema e está interligada, existe uma rede. isso, Ela começa a olhar para o outro porque o outro também é ela, é parte dela. exatamente, Existe uma exatamente. lei de pertencimento, né? O que me fez pensar muito esses últimos dias, né, que nós estamos vivendo essa transformação até dentro de um processo de adaptação humana, né, é justamente isso. As pessoas estão tendo a oportunidade de se conhecer melhor, de estar juntas e está existindo conflito. Tanto, eu vou me, atre- eu Porque vou me não tem atrever, costume, eu vou até me atrever, estavam desconectadas, né? eu vou até me atrever a falar alguma coisa voltada no campo do jurídico, porque teve um aumento muito grande de violência doméstica com esse Muito confinamento, de 37% a 43%, sabe? exato. Isso é uma coisa muito complicada. E isso ainda não demonstra o índice real, tá? Tá, Porque eu tive acesso, eu estou cuidando do jurídico de uma ONG de mulheres que são mulheres vítimas de violência doméstica, Casa das Déboras. uhum, Eu recebi muita demanda delas, né, nessa questão da violência doméstica e elas não quiseram fazer a denúncia. Elas não exatamente, registraram o boletim. Então, exatamente, quer dizer, tem muito mais caso que nem está entrando nesses índices que estão sendo demonstrados, né? exatamente. Então, o que nós temos que pensar, até que ponto essa, essa, essa agregação meio que forçada, essa forma das pessoas estarem juntas, ela está sendo válida não só para o casal ou para as pessoas que estão convivendo dentro daquela casa, mas para as crianças que são reflexo disso e se usa, como nós dizemos na psicanálise, o processo de transferência. O que está acontecendo? O que realmente essa criança está absorvendo, né? Como diz no campo da psicologia, por exemplo, o que essa criança está absorvendo para que isso trabalhe o ambiente dessa criança, o comportamento, segundo Skinner, dessa criança. Porque essa criança ela vai absorver justamente aquilo que ela está vendo hoje para ela construir o seu amanhã. Isso é muito perigoso. Professor, eu achei engraçado agora, né? Eu preciso confessar aqui na frente de todo mundo.
o senhor ter citado Skinner. Porque nós fomos colegas, né, de faculdade, estudamos psicologia juntos, e nós Verdade, éramos os perseguidores de Skinner, né? verdade, Agora verdade. estamos nos rendendo às teorias dele, que são reais, né? Porque realmente o ser humano, ele tem o lado instintivo e ele tem o lado do inconsciente, né? Exatamente. Justamente essa mente coletiva que está toda ligada por redes, mas agora redes invisíveis, porque estamos falando de energia, mas que traz esses símbolos, transmitem isso para nossa mente e vão influenciar o nosso comportamento, Exato. né? E Skinner, ele entra muito na questão do filho, das crianças, do adolescente. Por quê? Porque eles estão sendo ainda preparados, educados, estão aprendendo a viver, Uhum. né? Aprendendo sobre a vida. Essa é a grande responsabilidade dos pais. É, Dentro desse ambiente de egocentrismo, de violência, né? De fuga da realidade, dos próprios sentimentos, de falta de inteligência emocional e de inteligência sistêmica, que é isso que nós ensinamos, é isso que o Instituto Paiva entrega, né? Por quê? Porque quando as pessoas não têm essa inteligência, elas vivem no mundo delas. E aí, o que está acontecendo também? Você entrou no mundo jurídico, eu vou entrar agora no mundo psicológico e mental. O que está acontecendo? Está aumentando depressão, riscos de suicídio. Então, tudo isso também está sendo desencadeado porque as pessoas não estão percebendo a grande importância das conexões. exatamente. Nós vivemos hoje num mundo, esse mundo globalizado, segundo a própria discussão que se tem, né, dentro dessa estrutura do mundo capitalista, por exemplo, é muito interessante essa colocação, porque essa angústia que aquelas pessoas estão sentindo, que é um passo largo para a depressão, é nada mais nada menos do que as cobranças que o próprio mundo faz, porque a pessoa, quando ela não consegue atingir o âmbito, o êxito que não é dela, que ela não consegue perceber que não é dela, que ela está satisfazendo o desejo do outro, ela, pela Sim, cobrança, ela já começa, a angústia dela começa ali. E ela acaba levando essa angústia para dentro da casa. E aí há os conflitos. Agora, o que está acontecendo nos dias perfeita de hoje? colocação. O que está acontecendo agora? É justamente você não participar deste conflito que está fazendo com que você fique dentro de casa confinado, enclausurado, enfim. Eu digo que é um processo do semiaberto, né? Você só sai do portão de casa, vai até a padaria e volta. Então você está vivendo esse processo e você está angustiado porque você não participa daquela angústia cotidiana que você estava acostumado. Isso é enlouquecedor. Isso é enlouquecedor. Professor, eu trouxe o campo aqui só para fazer uma demonstração do que você acabou de falar e a grande importância disso. Isso aqui é um campo de estudos que é baseado na história do campo morfogenético, né? É um estudo que deu origem à criação das constelações familiares por Bert Hellinger, um Uhum. dos meus mestres que eu honro. Mas eu só quero aqui demonstrar no campo qual é o grande problema. Eu vou pegar uma bonequinha, tá? Para mostrar o quê? Quando nós nascemos. Quando nascemos, éramos puros. Éramos bebezinhos. Então, na nossa pureza, a gente não tinha nenhuma preocupação com dinheiro, com profissão, agradar alguém. Nós éramos puros, né? E o que foi que aconteceu? Dá para ver o campo? Não, tem que levantar um pouquinho mais. Pelo menos para mim, tem que deixar ele isso, meio inclinado, isso, mais ou menos. Isso, isso. Assim? Um pouquinho mais. Isso. Se você puder erguer, fica melhor. Aí, isso. Assim Assim. Ok. já dá pra ver melhor. Esse é o bebê que nasceu sem nenhuma expectativa. Ele não estava preocupado se ele ia ser amado e de que forma ia ser amado. Hum. Ele tinha uma mãe e ele tinha um pai que os amavam. A Uhum. partir dessas duas pessoas ele veio ao mundo, ok? Mas o que acontece com a sociedade? Conforme ele vai crescendo, ele vai aprendendo que ele tem que ser filho, ele tem que ser pai quando ele cresce, ele tem que ter uma profissão. Isso são personas
que vão sendo criadas pela própria sociedade do que ele precisa ser. Então agora ele tem uma religião, certo? Exatamente. E ele vai criando conforme as funções que ele precisa desempenhar na sociedade, ele vai criando as personas. Então, essas cobranças não são ele. Ele é esse aqui, essa é a essência dele. Tem um pai e tem uma mãe. E dentro dessa situação, o que que acontece? Na alienação parental, que é o nosso tema, ele vai ficar alienado, ou seja, ele vai ficar fora de um desses dois, por causa, às vezes, da violência doméstica. Porque a alienação parental, como lei, né, o Brasil colocou isso como uma lei, ela apresenta, Walter, o seguinte, que um desses dois, ou qualquer uma outra pessoa que cuide dessa criança, vai começar a falar mal do outro. E vai começar a criar nessa criança um sentimento de que aquele outro o abandonou, o rejeitou na condição de filho. Mas eu quero chamar atenção além do que está escrito na lei. Porque existe esse mesmo movimento sem que os dois tenham se separado. Você sabia disso? Lógico. Dentro de casa, um fala mal do outro na frente do filho. E dentro dessa violência, o que vai acontecer com essa criança? Ela vai sair do lugar dela de filho. E que se ela estiver querendo proteger a mãe, por exemplo, ela vai tirar esse pai daqui e ela vai entrar entre a mãe e o pai. Exatamente. Ela vai tomar o lugar do pai na vida da mãe e vai enfrentar o pai. Quando o problema não é dela, o problema é da mãe e do pai. Exatamente. Quando essa criança sai do lugar, o que que acontece, Walter? Acontece a troca do coração com o fígado. Essa criança perde a vida dela para viver a vida da mãe ou do pai, de quem ela tomou partido. E essas pessoas, numa situação como essa de Covid-19, vão pressionar essa criança. Porque ela precisa ser tudo isso que a sociedade cobra dela. Exatamente. Então, por exemplo, quem está aqui falando agora para vocês? Quem é que está aqui? É a advogada? É a psicanalista? É o quê? É a Vanessa? É a pessoa que recebeu uma série de conhecimentos durante a vida e que tem uma experiência de vida e que quer entregar algo de valor porque enxergou nisso uma importância do quanto de utilidade que pode ser dado para tudo isso que foi acumulado. O interessante... Ou é uma persona que vai se mostrar para as pessoas de acordo com o que se espera dela. Isso é um peso. E é esse o ponto-chave da visão sistêmica que precisa entender. Que você é esse, você é puro, essas pessoas são necessárias quando você for fazer o que precisa ser feito, mas você é esse, e você precisa se restabelecer como filho do seu pai. O seu pai é que vai te levar para a vida, e da sua mãe, para que você receba o acolhimento e o amor. Pegando até esse gancho é muito interessante, lógico, é muito interessante porque aí você começa a entender, por exemplo, por que eu estou aqui e o que estou fazendo. Porque você nada mais é do que um grande vaso, né, que vão despejando coisas dentro de você, e essas coisas que são despejadas dentro de você que vai te formar como indivíduo. Aonde está o grande problema de tudo isso? O grande problema de tudo isso são exatamente as cobranças. Porque as cobranças nada mais é do que um processo de transferência do adulto. Eu quero que você seja, mas não existe a pergunta, o que você quer ser? Exato. E quando você cresce... E quando você... Eu vou um pouquinho mais além, tá? Eu vou um pouco mais além. O que você veio para ser. Você nasceu para ser o quê? Porque existe uma essência em você. E já vem algo pré-programado. Vem algo pré-programado com o que você precisa fazer, a sua alma já vem com isso. E também vem pré-programado tudo que as vidas anteriores dos seus antepassados passaram e trazem de informação através do seu DNA. Isso que eu ia falar agora. Do que não fazeram, do que precisa ser consertado, que eles não conseguiram, e é uma situação que fica no emaranhamento do sistema familiar, que é o campo morfogenético, é o inconsciente coletivo daquela família. Exatamente. Vou te dar um exemplo. Mulheres
que foram vítimas de violência doméstica. Se isso ela não consegue resolver, vai passar para as próximas gerações. E através do DNA, aquilo vai sendo, como é programado, a mente da pessoa vai recriar aquela situação porque alguém tem que resolver. Exato. Pessoas que têm problemas financeiros, pessoas que são excelentes profissionais, ganham muito dinheiro, mas perdem, não conseguem se estabilizar. Aí nascem os filhos, os netos, e aquela maldição, vou chamar de maldição, ela vai passando. Por quê? Porque os hábitos, a programação, as crenças são as mesmas. Então, você tem esse ponto que te interfere e você tem a outra questão que é por que você nasceu? Qual a sua missão de vida, né? E você pode se perder nesse monte de personas que colocam para você. Eu vou te fazer uma pergunta que eu costumo fazer para algumas pessoas quando estão fazendo terapia com a gente. Que quando elas se sentem perdidas. Porque as pessoas elas chegam falando, poxa, ninguém me aceita. Aí eu pergunto para a pessoa, eu faço a seguinte pergunta: o que você quer ser do passado? As pessoas se pegam. Quando eu digo o que a pessoa quer ser no passado, na verdade, eu estou perguntando para ela o que você fez no seu passado para ser o que você é hoje. E aí, quando a pessoa ela consegue compreender todo esse campo que está à sua volta, ela consegue entender a sua reprogramação. Então, nós sempre estaremos saindo de um ponto inicial. Somos um objeto, como diz Lacan. Somos o objeto. Nós saímos do ponto principal desse objeto e voltamos novamente a esse ponto inicial. Ou seja, assim como a esfera global, nós estamos todo momento fazendo o nosso giro de 370 graus, 60 graus, recomeçando, fazendo a transformação, fazendo toda a nossa recodificação humana. Porque isso é muito importante. Quando nós entendemos que existe essa recodificação humana, nós estamos a todo momento nos respirando e transformando o ambiente do qual nós estamos inseridos. Eis o problema. As pessoas, a nossa sociedade que fazemos parte, estamos com uma dificuldade muito grande de fazer essa reprogramação. Esse é o momento da reprogramação, de entender o que está acontecendo, entender o porquê que eu estou tão longe da minha família. Eu me preocupo em trazer tanta coisa para dentro de casa e eu não trago o que é o essencial, o amor, o amor, a felicidade. Às vezes eu não preciso de tanto. Por que eu busco tanto? Para quê? Não precisa. Isso é uma programação, Walter. É uma programação que você precisa desse celular, que você precisa ganhar tanto, que você precisa se vestir dessa forma, que você precisa ter tantos clientes, que você precisa passar no concurso público, que você precisa... E você não para ficar com você e compreender o que verdadeiramente você precisa. Exato. E para atender tantos você precisa, o que acontece? Você se afasta, né? E pior ainda, por causa de não perceber isso, você também, por não perceber o outro, ou seja, por você não perceber o seu próprio filho. Exato. Você às vezes usa esse filho como um instrumento para o outro que você nem sabe, porque às vezes é um espelhamento, é um espelho. Eu já falei também para alguns clientes meus, né, de terapia, eu falei assim, olha, aquele que você tanto briga é o seu melhor mestre, o seu grande mestre, o seu espelho, que mostra os conteúdos que você não quer olhar, de si mesmo, e que você precisa para receber a cura. Você precisa olhar para você mesmo. Quem é você? É o que eu sempre pergunto e pergunte, quem é você? É uma pergunta doída, porque sabe por quê? Porque você se olha... Dói, porque as pessoas não sabem. Exato, dói, machuca, a cicatriz não fecha. Então, a partir do momento que as pessoas... E o pior, Walter, é que além delas não saberem quem são, elas se confundem achando que são os sentimentos que têm. Exatamente. E os fracassos e vitórias que obtiveram, as experiências da vida. Exatamente. Elas acham que são isso. Quando você pergunta quem é você, vai vir uma resposta de uma persona. Vai vir, eu sou o professor. Você não é professor. Não, eu estou. Você esteve
seu está, professor. Isso não te define, não define o seu eu. Exatamente. E sabe o que é E por interessante? você nem definir seu eu, como é que você vai definir o eu do seu filho? Eis a questão. Eu projeto aquilo no meu filho, aquilo que eu gostaria de ser. Ser um excelente médico, eu gostaria de ser um excelente professor, eu gostaria de ser um excelente advogado. E muitas vezes ele não quer ser isso. Muitas vezes ele quer ser um excelente mecânico, que não diferencia absolutamente de nada. Porque nós vivemos nessa sociedade orgânica, e essa sociedade orgânica é justamente isso. Se nós não estivermos organizadamente ligados, organicamente, melhor dizendo, ligados, Conectados. conectados, o que adianta? O que adianta nós estarmos, não sermos, estarmos médico, todos nós, Exatamente. e não ter a pessoa para amarrar aquele elastiquinho no braço para tirar sangue, para tirar o seu sangue, porque o médico não vai tirar sangue de ninguém. Então, tudo isso vai nos afetar. E eu vou trazer uma questão interessante. Eu quero pontuar sobre isso que você falou, algo bastante interessante. Veja o que está acontecendo agora com o Covid-19. O que está acontecendo? As pessoas estão perdendo totalmente a identidade porque estavam baseadas nessa persona, estavam baseadas nessa resposta. Então, por exemplo, eu sou. Quem é você? A pessoa responde: eu sou manicure. Esteticista, ok. Com Covid-19 você está fazendo o quê? Não pode. Então quem é você agora? E a pessoa se perde. Porque ela criou tanto uma ilusão ao redor dela, e quando acontece um fato que essa ilusão cai, ela perde o chão, ela se desestabiliza. Quer dizer, ela não é manicure, ela não é esteticista. Ela estava numa situação que era favorável para isso. E agora ela precisa se reinventar, ela precisa, na verdade, se reencontrar. Ela precisa saber quem ela é e dentro de quem ela é, quais são as habilidades, aptidões que ela tem, para daí, criativamente, ela criar uma nova forma de ganhar dinheiro, de desenvolver o seu trabalho, de ser útil, né? E de cumprir, honrar com seus compromissos. Exatamente. Mas esse é o ponto-chave que as pessoas estão perdendo a identidade. Exato. Mas sabe o que eu te pergunto? Eu te pergunto o seguinte: qual afeto que te afeta? Nós somos afetados Sim. no momento, somos afetados de verdade, somos afetados de amor, somos afetados de esperança, mas muitas vezes essa esperança é uma estrutura pendular de um sino, aonde ela fica entre o desespero e a própria esperança. Porque nós somos Sim. afetados a todo momento dentro desse circuito dessa nossa sociedade, justamente por isso. Se eu sou afetado se eu sou afetado com amargura, eu vou ser amargo, eu vou afetar o outro. É como o Covid mesmo. As pessoas não entendem o Covid. O Covid nada mais é que uma bola de gordura com alguns cromatóides que se vangloriza de uma célula. E se essa célula estiver doente, ela vai reproduzir células doentes. Ninguém morre de vírus. Exato. As pessoas não conseguem entender isso. Ninguém morre do vírus. Por quê? Porque o que se vende é justamente essa dialética do medo. O medo do vírus. Isso. Sabe? Então, quando as pessoas elas falecem por quê? Olha que interessante. Muitas dessas pessoas acabam ficando com a insuficiência respiratória através do vírus. Isso vai muito ligar ao nosso querido Reich, né, que trabalha com a bioenergética, que dependendo do sentimento que você tem, do seu estado desesperador, ele vai afetar algo que vai mexer com aquilo que mexe com o sentimento. Coração, pulmão, parece uma viagem, mas não é. Não é. Não é uma viagem, é ciência. É ciência. A própria psicossomática, ela traz isso. Quando eu estou montando com as pessoas sua genealogia, que eu começo a perguntar do que morreram os antepassados, morreu do pulmão. Tristeza. Tristeza, desespero. Morreu do fígado, raiva. Então você Ai, já sabe qual sentimento. Isso é ciência. Que sentimento que vai desembocar dentro do corpo humano, a química específica, porque nós sabemos que nós somos química pura. A química específica que vai trazer aquela doença, né? Que vai desenvolver aquela doença. Então, da mesma forma, esse vírus,
ele tem por trás dele todo um mecanismo, todo um sistema de crenças, de energia que Exato. influenciam para piorar, para agravar e para cumprir aquilo que as pessoas acreditam. Apontando até o que você, complementando o que você falou, né? Somos totalmente órgãos conectados. Nós temos o nosso cérebro, né? Que é o nosso sistema nervoso central, que é conectado com o nosso sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico ligado à medula, que vai ligar os nossos órgãos. Tudo bem. O que que acontece? As pessoas, nós temos que entender, nós todos temos que entender, o que a cabeça não consegue suportar, ela vai distribuir para outras partes do nosso corpo. Então, Claro. sentimento, raiva, a cabeça não aguenta, porque nós temos uma interligação entre o cérebro, que nós chamamos de mesencéfalo, tronco e bulbo. Isso vai ligar a nossa medula, a nossa estrutura medular, sabe? É Ficando, de- quando acontece esse tipo de coisa, dependendo daquele comportamento que você sente, daquilo que está acontecendo contigo, o que, que vai acontecer? Simplesmente esse órgão vai ser afetado. Aí eu volto na saúde mental. Qual afeto que te afeta? O que, que está te afetando? Exato. Aquilo que vai te afetar psicologicamente, fatalmente te afetará biologicamente. Todas essas E fatalmente te afetará no sistema familiar. E familiares. daí é que vem, por causa de todo esse mecanismo interno, você também vai transferir toda essa amargura, todo esse medo, toda essa informação, toda essa doença para o seu filho. Porque quem é o seu filho, se não o reflexo de quem você mesmo é, Exatamente. né? Exatamente. O São os seu reflexos. filho, ele é a tua continuidade, ele é reflexo. Então, quando você reclama de uma criança, de um adolescente, né? Na verdade, você está falando de você mesmo. Ele é o reflexo seu. Por isso vai Exato. desenvolver todo esse problema de quebra de relacionamento. Na verdade, a desconexão, profundamente analisando, ela é impossível, né? Porque todos pertencem àquele sistema. Então, você nasceu no Brasil, não tem como você dizer que não é brasileiro. Se você nasceu no Brasil, você é brasileiro. Entre os Se aspectos. você nasceu daquele homem e daquela mulher, não tem saída. Eles são seus pais. Entre os Você aspectos. querendo ou não querendo, você não tem como desfazer algo que já foi feito. Né? É Exatamente. como diz no direito, contra fatos não tem argumentos. Você não vai perder tempo discutindo isso. A questão é você reconhecer que você pertence àquele sistema. Mas o que acontece? Mesmo não podendo desconectar, essa pessoa que já está com todo o seu físico abalado, seu físico, seu mental e seu espiritual abalado, ela vai influenciar o seu filho, sua descendência, né? Exato. E aí começa toda essa violência, toda essa violência. E A violência. agora todas essas liminares, né? Porque os juízes eles decidem e a fundamentação está sendo que é para o melhor interesse da criança, que realmente dentro da lei, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ela vai ficar acima, porque pelo bem da criança, então os outros direitos são irrelevantes, né? O da criança é mais importante. Mas com base nisso, sem aprofundar, que interesse é esse da criança? Você entende? O que eles falam? Eles falam o seguinte, que essa criança, para que ela não esteja correndo o risco de ser infectada pelo vírus, é melhor que a visita do pai seja suspensa. Por quanto tempo, não se sabe. Uhum. Mas e a conexão e o relacionamento? E aí onde eu falo muito o pai porque o pai é o nosso foco, mas existem também o contrário, existem mulheres neste local, neste lugar de não ter acesso aos seus filhos. E o quanto Exatamente. dessa dor que poderia ser evitada, o quanto dessa dor vai influenciar o sistema inteiro. Porque, como eu Exato. estava falando, tem todo o sistema neurológico, né? Chegou na medula, mas a partir daquele momento que aquela informação é passada do cérebro para a medula, isso vai ser espalhado por todo o sistema, ou seja, por todo o corpo. São as dores, né? São as dores que nós É sentimos. assim que acontece a metástase. As metástases, os encouraçamentos, enfim. Isso é muito E aí eu interessante. posso trazer metástase e encouraçamento
justamente uma forma metafórica para os relacionamentos de família, para esses relacionamentos de Exatamente. pai. Mas será? É uma boa pergunta, porque será que nós não vivemos dentro de um pensamento até descartiano, cartesianista, muito cartesiano, ou seja, muito metodológico, sabe? Muito. A palavra regra na sociedade às vezes me assusta um pouco. Sabe por que que me assusta? Porque as pessoas elas colocam a regra como se fosse uma base estabelecida de um mandonismo, de algo que não pode ser rompido. Peraí, eu tenho um casal, né, que faz terapia, e foi muito interessante uma das falas. Ele tem que fazer o que eu mando. Mas a criança, ela é um processo orgânico de construção. Ela é totalmente vontade, que nós chamamos de id na psicanálise, né? Ela é totalmente vontade. Todas as outras construções que ela vai ter, que vai ser o superego dela, a formação humana, isso pode trazer angústias, pode trazer problemas gravíssimos. Então, o que que nós falamos? Converse com seu filho. Muito melhor do que você exigir do seu filho. Seu filho vai ser teimoso porque a experimentação, ela faz parte de todo o processo humano. Eu preciso experimentar. Às vezes seria muito bom para você mostrar para o seu filho que ele vai fazer aquilo, e ele vai errar. Sabe por quê? Porque ele vai saber lidar depois futuramente com as coisas negativas. Toda criança que não recebe o sim, ou toda criança que não recebe o não, ela não saberá lidar com as suas futuras frustrações. Sabe o que que é isso? Uma Então, pessoa insegura, ela cresce uma pessoa cheia de dúvidas, ela cresce uma pessoa totalmente desmotivada, que isso vai fazer com que que as pessoas que estão dentro do convívio da sociedade se tornem angustiantes. Por isso que nós estamos tendo um número excessivo de pessoas depressivas. Pior, crianças depressivas. Tem um é número muito verdade, as grande. crianças estão depressivas, crianças se matando, isso é um absurdo, isso está acontecendo. Mas o que eu quero, eu achei muito importante, professor, o que você colocou, porque assim, em relação às regras, o ponto-chave é que as pessoas criam regras baseadas em achismos, é o que ela acha que é correto. Então eu vou criar essa regra para o meu filho porque eu acredito que isso é o melhor, mas eu acredito com base em quê? O maior problema dos relacionamentos de família é este: você namora com uma pessoa, você casa com essa pessoa, sem você sequer saber como é um casamento. Você vai indo do jeito que você acha que é e colocando o seu jeito de ser e a outra pessoa também. A probabilidade disso dar certo é ínfima, É, né? Então você vai passando e seus filhos crescem dessa maneira com as regras. Então, uns acham que batendo é melhor, outros já dizem, não, eu vi num lugar que é melhor não bater. Ah, porque eu vi no programa da Super Nani. Depois eu descobri que a Super Nani não era psicóloga, sabe? E cadê? Qual é a fundamentação? E aí existe um ponto-chave. Existem regras que são universais. Regras universais são leis. Eu vou pegar isso aqui para dar um exemplo de uma regra universal. A física traz muito dessas regras. Aqui eu tenho um objeto e eu quero que esse objeto fique no ar. Mas se eu soltar o objeto, ele caiu. Por que ele caiu? Porque existe uma lei da gravidade que está influenciando este objeto. Ela é invisível, eu não vejo. E mesmo que eu não saiba e que eu ignore a existência dela, ela afeta todos nós. Da exata. mesma maneira, existem regras, leis universais para o relacionamento. Uma delas é a lei do pertencimento. E essa é a lei básica que é corrompida através dessas violências domésticas, como a alienação parental. Por Exato. quê? Quando você quebra uma regra, é como se fosse uma lei de trânsito. Se você andar na contramão, você vai ter problema. Você passou no farol vermelho, você vai ter. Ah, mas eu não conhecia as regras. Não importa, porque você não conhece, elas não deixam de existir, elas continuam Continuam existindo. existindo. Então, para o relacionamento, para a criação de um filho, para o relacionamento de casal, para o relacionamento com os parentes, com os sogros, com os avós, cada um
conforme a sua função dentro daquele grupo, tem o seu lugar. Cada um que sair do seu lugar vai gerar um problema no sistema completo. E dentro desse sistema, as leis que regem, a lei da hierarquia, onde um filho, por causa da alienação, toma o lugar de um dos pais e vai ter muito problema. Né? A lei do pertencimento. Você pertence, se pegar essa criança e fizer um exame de DNA, ele é filho. Então, quer dizer, ele pertence àquele sistema. Não dá para dizer que não pertence. Seu filho não... Seu pai não te ama, esquece ele que ele não serve para nada. Ele não serve para a gente vive muito bem sem ele. Exatamente. Né? Esse movimento feminista que diz de empoderamento da mulher, mas que diz que a mulher não precisa do homem, que a mulher é autossuficiente. Eu fiz parte desse grupo no passado. Isso não é real. Precisa sim, porque senão na criação não existiriam homens. Ou não existiriam mulheres, tudo é perfeito dentro da criação. E aí as regras precisam ser conhecidas, porque quando você coloca essas regras na ordem certa, é como se houvesse um encaixe perfeito e tudo se equilibra. Mas, quando você quer criar suas próprias regras, aí você está agindo pela sua própria cabeça. E aí é o que o casal, teu cliente, levaram regras criadas por eles, que aí é como na ciência, uma experimentação, uma tese. Vai ter que experimentar, aí vai vir antítese, até chegar na conclusão, essa criança pode ter sido destruída, porque é uma vida. Porque, na verdade eu vejo a regra como um sistema estabelecido, voltado dentro de uma pirâmide, dentro de uma estrutura, né? Nós levamos de uma maneira totalmente inconsciente aquilo que nós acreditamos que seja regra, levamos para dentro da nossa casa. Então nós somos instituídos, tratando do campo da história e da filosofia também, nós somos instituídos e instruídos por uma regra pré-construída pelas leis dos homens, agregada a um sistema religioso que vai construir a nossa cultura, né? Quando eu não entendo a cultura do outro, eu destruo a cultura dele. E aí eu construo uma nova sociedade. Essa sociedade, ela é obrigatoriamente ligada a esse caminho que nos leva a crer que aquele sistema, aquilo é correto. Então eu digo o seguinte, tem coisas que são imexíveis, tudo bem. Mas eu preciso, para que eu entenda que essas coisas são imexíveis, eu preciso primeiramente entender o que é mexível e o que não é imexível. Aí é que vem a relação do homem e da mulher. Aí eu penso em Darwin, por exemplo, né? Na teoria da evolução. Eu só evoluo, eu só tenho esse sistema de evolução humana a partir do momento que eu me entendo como ser humano. Se eu não consigo me entender como ser humano, eu não vou entender a evolução nunca. Ou seja, eu não posso estar a todo momento atrelado a uma ideologia colocada num determinado momento e entender aquilo como verdade única e absoluta. É errado. Eu tenho que compreender aquilo e chamar as pessoas. E como nós estamos fazendo aqui, um questionamento sobre tudo isso. Né? Um questionamento sobre tudo isso. O que está gerando tudo isso? Né? Como passou rápido. Vamos lá. E o Instagram, ele quando dá o tempo de 1 hora, ele simplesmente tira do ar. Tá. Então, eu vou começar a direcionar para o fechamento da nossa conversa, mas já pegando essa ponta de onde você parou. O que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aqui justamente para trazermos o conhecimento, para compartilharmos, né, um encontro de amigos, para compartilharmos deste conhecimento com o objetivo comum de fortalecer as nossas conexões, as nossas redes de relacionamento, para que o relacionamento entre pai e filhos seja restabelecido. Nós estamos nos unindo forças para encontrar o caminho que vai solucionar esse problema e, com certeza, diminuir, eu acho que mais de 80% dos problemas da sociedade, eu posso dizer isso. Porque
Eu vejo assim que o que nós reclamamos do que está acontecendo lá fora, na política, na sociedade, na questão da segurança pública, tudo isso é consequência do que está acontecendo aqui dentro, dentro de É, cada um de nós, quando fecha a porta de casa, e aí vamos ser nós mesmos, sem todas aquelas personas que nós falamos. E aí todos esses conflitos internos e todos esses problemas, essas doenças da mente, das emoções, da vontade, não é verdade? Que geram tudo isso que vai se espelhar na nossa sociedade. Então o caminho é o caminho para dentro, dentro de nós mesmos, indo na direção da solução dos relacionamentos, porque a vida, eu posso resumir que a vida é relacionamento. exato. Eu quero te agradecer muito pela tua presença. Ainda dá tempo, calma, você vai falar, eu vou deixar. Mas eu já vou agradecendo, porque se sair do ar, a gente já se despediu. E Eu, um grande abraço para todas as pessoas que acompanharam a gente. Estou muito feliz. E no final, eu vou colocar uma foto minha com essa roupa lá no meu Instagram. E eu quero pedir um favor para vocês, que vocês escrevam lá o que vocês perceberam de interessante na nossa conversa. O que vocês querem saber mais, sugestões para a nossa próxima live. exatamente. Pode falar, professor. Eu que agradeço todas as pessoas que participaram, muito legal, né? Essa é uma maneira de nós estarmos reprogramando os nossos pensamentos, né? E de repente, o que eu vi aqui em algumas pessoas que escreveram, eu percebi que essas pessoas se reprogramaram também. Eles começaram a... Sim, eu percebi também algumas É o mensagens. olhar do psicanalista, né? Não tem jeito. Então, eles estão pensando, estão refletindo conosco e estão percebendo, puxa, isso faz sentido. Faz sentido. Né? Então, aquilo que faz sentido, vocês colocam. E amanhã nós estaremos aqui novamente, no mesmo horário, quem quiser Legal. participar. Ótimo. Fiquem com Deus. Muito obrigado por todos. Doutora, muito obrigado mais uma vez. Precisando, já sabe onde me encontrar, tá bom? Sim. Fiquem em paz, Então, né? um grande abraço. E Um abraço. até a próxima. Deus quiser. Um abraço.